A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos no curso de Panorama Bíblico. Eu sou o pastor Christopher Lopes e esta é a aula de número 16. Vamos falar hoje um pouco mais sobre o assunto a queda do homem e as suas consequências. Lembrando que na aula passada nós já vimos um pouco disso, como através do pecado do homem a morte também entrou no mundo. Lembrando que o homem foi criado num estado de graça santificante, ou seja, uma plena comunhão com Deus, com a natureza e uma harmonia com o universo. A partir da queda, há então uma desarmonia, né? Com o pecado, houve uma ruptura desta comunhão de Deus com o homem. O homem morre espiritualmente, isto é, ele separa-se de Deus. E a morte física, que é a separação do mundo físico. Entra na raça humana, através de Adão, entra no mundo e entra através da raça humana. A partir disso, o homem ele se torna escravo, porque nós somos servos de quem obedecemos. O homem peca e, ao tornar-se escravo do pecado, servo de Satanás, ele entrega a soberania da terra para este. E com isso, o mundo agora desprotegido, ele tem a entrada da morte física, das doenças, das maldições e as desavenças. O homem, ao pecar, ele percebe a sua nudez. E quando eles percebem a sua nudez, eles vão fazer para si roupas, para tentar cobrir esta nudez. Do hebraico, shagorá, que quer dizer cinturão, cobertura para os lombos, né? Eles fazem roupa com folhas de figueira para tentar se cobrir diante de Deus. E observamos que antes do pecado eles não se envergonhavam. Estavam nus, mas não se envergonhavam. Agora, por que eles não se envergonhavam? Porque no Salmo de número 104, e no verso 1 e no verso de número 2, eles tinham uma cobertura que é descrita lá, né? Essa cobertura é o que nós chamamos da glória de Deus. Veja, diz assim: Deus meu, tu és magnificentíssimo e estás vestidos de glória e majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido e estende os céus como uma cortina. Ou seja, esta cobertura que Deus ele apresenta no Salmo é a mesma cobertura que o homem tinha antes do pecado, tá? Esta cobertura era física, visível, cobertura de glória. Foi esta cobertura que o homem perdeu. A mesma cobertura que nós vemos lá em Moisés, quando ele desce do monte após falar com Deus. A glória de Deus se manifestava tão grande em Moisés que as pessoas não podiam olhar para ele, tamanho era esta glória refulgente, né? Agora, em Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia vai dizer que o homem perdeu esta glória porque pecou. Veja, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, a partir desse pecado, o homem ele perde a cobertura. Ora, você nunca se perguntou, todos os animais criados por Deus tinham uma cobertura natural. Aves possuem penas, animais terrestres possuem pelo, couro, os peixes possuem escama. O que o homem possuía? O homem possuía a glória de Deus e por isso não podia perceber a sua nudez. Mas ele pecou, e quando ele pecou e percebeu a nudez, ele tentou se cobrir, ele tentou reparar o erro, né? E ele faz para si uma veste natural. E aqui é interessante, porque nessa tentativa do homem se esconder fazendo esses aventais com folhas de figueira, observe que isto é uma obra realizada pelo próprio homem. Folhas de figueira aqui simbolizam a cobertura que o homem tenta fazer para se esconder de Deus, tá? São os nossos esforços, as nossas obras que fazemos às vezes para nos justificar diante de Deus. O homem tem isso, ele tenta fazer esta ação para se justificar através de obras realizadas, mas não funciona assim. O livro de Isaías, no capítulo 59, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E, consequentemente,
todas as nossas justiças ou todas as nossas obras são vistas como trapo da imundícia, tá? Para nós estarmos vestidos diante de Deus, nós precisamos de vestes que Ele nos dá, que Ele nos prepara. Isso fala a respeito da justificação. A autojustificação não serve. A justificação que serve é a que Ele prepara para nós. Observe bem, em Apocalipse no capítulo 19, quando a volta de Jesus iminente, então fala ali do encontro com a noiva, e quando essa noiva se encontra, ela recebe vestes. Há vestes que são de linho fino, puro e branco, que no próprio texto é descrito como atos de justiça dos santos, ou seja, a justificação, tá? Agora, quando o homem ele peca, nasce no coração dele um sentimento que não existia, que é o sentimento de medo. Eles tiveram medo e se esconderam, tá? Eles se separaram de Deus e o medo toma conta deles. Agora, medo de quem? Medo do próprio Deus, da presença divina, que é o fruto do pecado, porque diante de Deus é impossível permanecermos com mentiras e pecado. Somente com estas vestes que são a cobertura nos protegem da presença de Deus, nos protege no sentido de que Deus é puramente bondade, puramente luz, e não há trevas nele de modo algum. Isso é chamado de justificação. É por isso que Paulo, em Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer: sendo, pois, justificados com Deus, temos paz com Ele por meio de Cristo. Então, esta paz só é encontrada através dessa justificação que é feita por Cristo em nós. Agora, uma pergunta: Deus não é onipresente? Então por que Deus perguntou onde Adão estava? Porque Deus pergunta: Adão, onde estás? Então Deus não perguntou, entenda aqui, Deus não perguntou onde Adão estava porque não sabia onde Adão estava, mas porque o Adão não sabia aonde ele próprio estava. A pergunta foi feita a respeito de Adão. Era Adão quem estava perdido e não Deus. Essa pergunta, ela é muito mais profunda. Deus está perguntando em que estado o Adão se encontra agora. E o Adão agora ele está perdido na sua moral, na sua história, no seu futuro. Deus sabe exatamente onde Adão está, mas Adão não tinha noção de onde ele se encontrava. Deus não nos procura pela nossa localização, mas pela nossa condição. Seria mais ou menos assim: Adão, como é que você está? Como está a tua vida espiritual, tua comunhão comigo? Como é que está? Como te sentes moralmente? E Adão então respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Ou seja, eu estava despido diante do Senhor, não apenas fisicamente, mas despido da verdade, da vida, da capacidade moral, despido. Por isso ouvi a tua voz e me escondi. Esta era a condição que Adão se encontrava. A partir daí, Deus então, ele vai tecer o julgamento. Ele questiona Adão: Adão, o que você fez? Ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Ele questiona a mulher, e a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus vai trazer o juízo sobre a causa. E a primeira, ele começa exatamente pela serpente, no capítulo 3, 14 e 15, a primeira promessa salvífica aqui. Deus vai amaldiçoar a serpente e já predizer a sua ruína. E aqui é importante entender que esse texto, ele tem uma dupla referência, que nós já estudamos antes de profecias de dupla referência. Ele fala com a serpente, mas ele está principalmente se dirigindo a Satanás, em última análise, porque este é um juízo sobre aquele que causou todo este mal. Então, observe, ele diz: porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Deus está dando uma primeira profecia da vinda do Cristo, com detalhes incríveis. Somente o Espírito Santo pode ter essa sabedoria. E uma única frase Deus está dizendo desta maneira: Satanás, alguém nascerá dessa virgem, de uma virgem, e esmagará a tua cabeça. E é até verdade
que ao esmagar a tua cabeça, ele será ferido, mas você será destruído. Esta era uma profecia terrível para o inimigo. Então ele fala muito forte: descendência de Satanás e descendência da mulher. A descendência de Satanás se refere a seus seguidores. Ora, Jesus, João Batista, chamou os fariseus de raça de víboras, não à toa, mas fazendo realmente esse paralelo ao dizer da descendência de Satanás. E semente da mulher? Você já parou para pensar? Mulher tem semente? Com quem está a semente para gerar a vida? A mulher tem óvulo. A semente, ela está com o homem. Mas Deus está declarando aqui que da mulher, sem interferência masculina, nascerá o descendente. A semente estará em uma mulher, tá? Então, a semente aqui, no hebraico, feminino, mas logo em seguida o pronome do hebraico é masculino. O pronome ele está na maioria das versões. No hebraico, ele diz ele. A semente que tinha sido citada um pouco antes. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua semente, e que são os seus seguidores, e a semente da mulher. Esta semente da mulher, específico, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele, não ela, te ferirá a cabeça. Uma cobra só pode ser morta pela cabeça. O sentido original da palavra ferirá, no hebraico, shuf, é machucar, esmagar, destruir. Ele será ferido no calcanhar. Nós sabemos que a cruz é onde ele foi ferido, mas é lá que ele vai esmagar a tua cabeça. Calcanhar, porque é onde a semente pica. E ele será ferido, mas ele te destruirá. Tá? Esta profecia então se refere à aliança eterna para a salvação do homem. Em seguida, Deus profere o juízo sobre a mulher, porque a mulher, ela tinha uma responsabilidade. Ela era uma ajudadora, tirada do lado da costela, não contra, nem de frente, nem de baixo, mas para auxiliar. O auxiliar não tem a responsabilidade geral. O ajudante de cozinha, ele não tem a responsabilidade do prato, apenas de auxiliar a fazer o prato. A responsabilidade da mulher de construir o lar, de construir a casa, de ajudar. O homem tinha responsabilidade geral. É por isso que a ordem foi dada ao homem, repassada à mulher, mas foi dada ao homem. É por isso que o pecado ele entra no mundo por um homem. Não é dito pela mulher, por um homem. Mas aqui a mulher ela inverte a ordem das responsabilidades. Observe que quando Deus ele compara esta questão da mulher, da sua posição, ele está falando a respeito de responsabilidade, gente. Tá? Responsabilidade de cada função que Deus ele deixou para a cada uma dessas pessoas. Eu vou ler aqui em Efésios capítulo 5 e no verso de número 22, que esta comparação de responsabilidade que Deus dá para a mulher e o homem é a mesma que ele dá a respeito de Cristo e o seu relacionamento com Deus. Olha só, primeiro, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem os seus maridos como ao Senhor. Então, quando a mulher ela se sujeita ao marido, não é pelo fato dela ser mulher e ele ser homem, mas aqui está falando como ao Senhor, porque é uma ordem de responsabilidade, de hierarquia que o Senhor estabelece. Então, quando há essa sujeição, é sempre visando o Senhor. Lembre-se que quando Cristo estava nas mãos de Pilatos, e Pilatos disse assim para ele: eu tenho poder para te libertar e poder para te crucificar, Jesus responde a Pilatos: você não teria poder se de cima não te fosse dado. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou me sujeitando a você, Pilatos, porque esta é uma ordem divina, não é uma ordem sua, não é você o alvo da autoridade sobre mim, mas aquele que te pôs sobre mim neste momento. Então esta é a mesma ideia. Então olha só,
verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como Deus é o cabeça de Cristo, tá? Então, esta posição não é uma posição que é uma posição de humilhação, é uma posição apenas de responsabilidades, tá? Há uma posição para a mulher de sujeição ao marido, mas também uma posição onde Deus, no verso 25 a seguir, ele ordena que o homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, se há uma exigência de se submeter na ordem de responsabilidade, também há uma exigência de fazer tudo por esta mulher a qual o homem entregou o homem para que seja cuidada, respeitada, amada, de maneira que o homem ele deve fazer tudo o que pode para demonstrar esse amor, tá? Então, a partir daí, então Deus dá no verso 16 a sentença, dizendo que a partir de agora essa mulher teria dores, né, ao gerar filhos, né? E o desejo da mulher a partir de agora seria para o seu marido e ele a dominaria. A ordem original agora é enfatizada, ou seja, Deus está estabelecendo aquilo que a mulher quebrou, né? Quando toma essa decisão de comer o fruto e dar ao seu marido, na sentença agora Deus enfatiza essa mesma ordem. Em seguida, então, o julgamento do homem, por fim o julgamento do homem, onde ele diz que a partir de agora o homem ele vai tirar o sustento da terra com muito fadiga, com muito cansaço. E observe que a palavra fadiga é a mesma palavra usada no verso 16 para em meio às dores terá filhos. A mesma palavra hebraica aqui, que é usada para o homem, é usada para a mulher. Ou seja, o homem também iria tirar o seu sustento da terra com muitas dores, com muito cansaço, com muito sofrimento, tá? Então observe que a primeira coisa que Deus chama a atenção aqui de Adão é: porque destes ouvido a tua mulher? Porque se há uma necessidade da mulher guardar a sua ordem de responsabilidade, se sujeitar, também há uma ordem para que o homem não inverta esta hierarquia, para que o homem também não saia da sua posição de comando e assuma convenientemente uma posição aonde ele pense que não tem a responsabilidade. A responsabilidade foi dada por Deus e esta será cobrada dele como tal. O homem é o cabeça da família, a responsabilidade é dele. A maldição do homem não trouxe só maldição sobre ele, mas também sobre a terra. Na terra, por exemplo, não tinham espinhos, não haviam abrolhos, não haviam ervas daninhas. A partir do pecado do homem, a terra foi transformada e estas coisas começaram a nascer. Hoje preparamos a terra para o plantio e logo crescem juntamente com ela a erva daninha sem nenhum esforço. A terra no Éden, ela produzia livremente e hoje temos que adubá-la, regá-la e esperar a misericórdia de Deus com a chuva, com o tempo, para que ela possa dar o fruto. Observe que essa informação é importante, porque lá no milênio, quando Jesus ele estabelecer o seu reino, esta maldição da terra, ela será tirada e a terra voltará a produzir livremente como no seu início, tá? Só para nós encerrarmos esta parte aqui, as consequências da queda do homem foram o conhecimento do mal, a perda da comunhão com Deus, o espírito do homem que fica no estado de morte, separado das coisas espirituais, separado de Deus, a perversão da natureza moral, tá? Tornou-se escravo do pecado e de Satanás e perde muito da sua inteligência. Se o homem tinha 100% da capacidade mental, hoje ele tem cerca de 6%, dado a corrupção que veio sobre o ser humano. Amém? Esta foi a aula número 16, nos encontramos na próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para continuar fazendo esse curso.
Sempre deixarei meus e-mails na descrição do vídeo, palavras hebraicas, gregas que forem citadas aqui. Você pode estar entrando em contato por meio do YouTube, pode perguntar, fazer as suas perguntas, que nós estaremos, à medida do possível, respondendo. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.